Ou, vamos lá. Tá na hora da aula de ótica. Presta atenção, hein? Não vai perder a visão. Direitos autorais ele vai poder, né, Leandro? Né? Porque na aula que se encerrou, Maria Fernanda, o Leandro mostrou para nós que ele se lembra muito bem de tudo que foi feito. E só que da fala do Leandro tirou uma coisa que eu acho muito interessante para a gente pensar. Leandro, você falou um negócio que eu realmente achei muito interessante. Você falou assim, eu lembro que era só um em cima, que não tinha nada, e eu ficava pensando, você falou isso, eu ficava pensando, para que eu vou ver isso, né? Você falou dessa forma. Então, vamos fazer isso agora? Vamos tentar explorar essa equação com aquilo que está ali? A gente chegou, isso aqui, ó, 1 sobre P, mais 1 sobre P' é igual a 2 sobre R. Tá? Isso daqui, eu vou fazer primeiro uma análise matemática daquilo ali, antes da gente discutir outras coisas. A primeira coisa que aparece aqui é o seguinte. Primeiro, Leandro, vamos discutir essa equação passo a passo. Qual o significado do P? Distância do objeto ao espelho. Qual o significado do P'? Distância da imagem ao espelho. Qual o significado do R? Raio. Então, aparentemente, presta atenção que eu estou falando aparentemente, tudo é positivo. Quem é que eu tenho controle total ali? Quem é que eu posso escolher? Raio. E eu também posso escolher quem? O P. Só que presta atenção. Se eu posso escolher o raio e eu posso escolher o P, eu não vou... A manipulação aqui depois fica por conta de vocês. Eu vou ter que o P'... Alguém consegue fazer aí de cabeça? Como é que ficaria se eu só isolasse o P'? Ó, 1 sobre P' é 2R menos 1 sobre P. 2P menos R sobre PR, é isso? Tô certo? Tô certo? Tô perguntando que confere aí para mim, porque eu não quero discutir a conta em si. Eu sei que embaixo vai ficar P vezes R, positivo, tudo bem? Em cima vai ficar o quê? 2P menos R. Vamos conferir. Mas confere aí para mim, faz as contas aí. Confere aí, porque se eu fiz a conta errada... Não. Olha aqui, ó. 1 sobre P', então já vou fazer aqui, ó. 2 sobre R, certo, João? Menos 1 sobre P. Tudo bem? Depois eu vou sugerir uns vídeos que eu ensino só uma fração, pra você pegar a prática, tá bom? Mas não deixa de assistir. Aqui eu vou multiplicar aqui por P, aqui por P. Tudo bem? Aqui eu vou multiplicar por R e aqui por R. Por quê? Porque aí o denominador ficou igual. Certo? Então ficou 2P menos R dividido por PR. Só que aí eu inverti. Tudo bem? Então aqui ficou P vezes R dividido por 2P menos R. E aqui tem uma coisa que está me chamando a atenção. Está existindo a possibilidade aparentemente absurda de que uma distância seja negativa. Numerador é positivo, porque é o produto entre dois números positivos. O que está acontecendo com o denominador? Está sendo negativo. Não, está sendo não.
pode ser negativo. Se 2P for menor que R. Tudo bem? Se 2P for menor que R. Ou melhor, se eu escolher uma distância menor que R sobre 2. Certo? Tudo bem? Entendeu? Então nós vamos ter que ver isso. Cara, mas qual o significado de uma distância? Porque assim, eu defini P' como distância do objeto ao espelho. Qual seria o significado de uma imagem negativa? Qual o sentido? Oi? Só sensacional, mas vamos pensar de outra forma? Para eu colocar uma distância, entre aspas, negativa, o que eu preciso? De um sistema de referência. Então nós vamos ter que colocar um sistema de referência aí, com esse espelho, para que isso daqui faça sentido. Do jeito que eu montei aqui, eu não usei sistema de referência nenhum. Eu não precisei, porque tratava-se apenas de coisas positivas. Mas então vamos explorar um pouquinho mais de sagacidade. Imagina o seguinte. Vamos imaginar, olha aqui para mim, vamos imaginar que eu vou pegar uma distância bem grande do espelho. Eu criei aqui meu espelho esférico. Eu tenho um objeto luminoso que eu estou colocando a uma distância muito grande. Mas muito grande. O Sol, por exemplo. Que impressão que eu tenho? Se a distância está muito grande, eu posso considerar que todos os raios chegam de que forma? Paralelos ao plano do espelho. Tudo bem? Porque a distância é tão grande que eu não consigo ver a natureza divergente desses raios. Não, do convexo. Ele vem paralelo. Se ele vem muito... Olha aqui, ó. Tá aqui o P, né? Se eu coloco o P aqui, Maria, olha só, os raios estão assim, certo? Quando eu coloco aqui, pensa, ó, o raio tem que chegar aqui, ó. Você vai vindo, os raios parecem que eles vão ficando paralelos. Tudo bem? Para distâncias muito grandes, o que eu vou considerar? Eu posso considerar que os raios estão chegando de que forma? Paralelo ao eixo do espelho. Consegui convencê-los? Se eles chegam paralelo ao eixo do espelho, poxa, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar aqui, ó. Isso eu só estou vendo a matemática, mas vamos fazer desenho. Vamos fazer desenho. Nós vamos nos guiar por essa equação aqui, ó. Por enquanto. 1 sobre... Hã? Agora diminuiu, agora é álgebra. Não, você diminuiu, vou fazer matemática, não vou fazer desenho. É, verdade. 1 sobre V igual a 2 sobre R. Boa. Olha só. Aqui está o sistema. Vou colocar um espelho esférico aqui de qualquer jeito. Tá? Aqui está o raio de curvatura. Está o centro, seria o centro da esfera. Estou considerando um objeto muito longe. Se ele está muito longe, acredito que eu já os convenci que eu posso considerar que os raios luminosos chegam onde? Eles chegam paralelos. Tá, e como é que eles vão refletir? Eu não sei. Mas eles vão refletir de modo a formar a imagem, certo? Vamos ver? Se P é muito grande, quanto é que dá 1 sobre P? 0. Tudo bem? Então, olha o que eu vou escrever. À medida que P cresce indefinidamente, 1 sobre P vai a 0. Então, onde é que vai ficar localizada a imagem? Isso daqui é 0, Leandro. Como é que vai ficar o P'? Vai ficar onde? R sobre 2. Certo? Certo, João? Então, à medida que P cresce, ele fica em R sobre 2. Ou seja,
Isso está me indicando que os raios refletidos vão se concentrar aqui no meio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vou pôr aqui. Então, os raios refletidos, aparentemente, eles vão se concentrar aqui, ó. Certo? Então, objetos muito distantes, os raios refletidos se concentram ali. Mas e se eu pegar... Agora vamos raciocinar por outra forma. E se ao invés do meu objeto estar muito distante, eu colocasse o meu objeto exatamente aqui? Como é que seriam os raios refletidos? Todos sairiam paralelos. Como é que eu garanto isso? Que princípio que eu posso garantir isso? Reversibilidade. O caminho de vinda é o mesmo caminho de volta. Tá certo? Isso daqui eu vou dar um nome. Tá localizado exatamente na metade do caminho entre o centro de curvatura e esse ponto aqui, que agora eu vou dar um nome. Eu vou chamar isso aqui de vértice do espelho. Tá certo? Vou chamar aquilo ali de vértice do espelho. Tá? Então, esse ponto aqui que concentra todos os raios que chegam paralelos, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar de foco. O nome foco vem de focus, vem de fogo. Porque quando Kepler escreveu as leis do movimento, ele viu que o Sol estava numa posição da elipse, que é uma posição que desempenha um papel muito importante. Por essa posição desempenhar um papel muito importante, que é ela que define o que é elipse, isso recebeu o nome de focus. Tá? Então, aqui, e aí hoje a gente até usar está focalizando, está tudo concentrando, mas ele vem do latim focus, que é fogo. Sim. Na realidade, a elipse, a hipérbole e a parábola, elas são cônicas. Aí agora o que eu vou falar, eu vou utilizar os nomes modernos, mas de verdade eu não sei qual era o nome que era utilizado. Tanto elipse, quanto parábola, quanto hipérbole tem foco. Tá bom? O que define uma parábola? Uma parábola é assim, ó, você pega um ponto, uma parábola. Você pega um ponto, e aí você pega uma reta. Certo? Você vai procurar todos os pontos que equidistam simultaneamente da reta e da parábola. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, bem no meio, tá vendo? A distância dele a esse ponto é a mesma distância dele à reta. Existem mais pontos? Existe. Você tem que pegar. Se você vai juntando todos esses pontos, você vai ter uma parábola. Tudo bem? Uma propriedade da parábola é o seguinte. Esse ponto, que é o ponto mais baixo, ele é chamado de vértice da parábola. Bom? Então, se você traçar uma reta que passa pelo ponto que eu usei para definir a parábola, você vai ter ali o eixo principal da parábola. Certo? Se você pegar qualquer raio de luz que vir e bater, você pegar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, todos os raios vão fechar ali. Certo? Isso é uma propriedade geométrica. Tá bom? Presta atenção que eu ainda não dei o nome para esse ponto. Isso é a definição de uma parábola. O que é uma elipse? Uma elipse precisa de dois pontos. Numa elipse, você tem dois pontos. Certo? Aí você pega um terceiro ponto. Peguei esse. Aí você soma a distância desse, ó, você pega a distância desse a esse, e a distância desse a esse, e soma. Deu 7. Você vai juntar todos os pontos cuja soma das distâncias deles, aqueles dois pontos fixos, também somam 7. Isso é uma elipse. O primeiro ponto que vai fazer isso, ele está aqui do outro lado. Concorda? E aqui. Quando você... Aliás, vocês sabem como que um compasso que permitiria você traçar uma elipse?
Você pega aqui, ó, bate um preguinho, pega um arame, pega um barbante, estica esse barbante. A distância aqui vai ser sempre a mesma. Você traça uma elipse. Tá certo? Aqueles dois pontos da elipse, assim como aquele ponto fixo da hipérbole, também é chamado de foco. Tá bom? Mas do que eu estudei de história, eu nunca estudei história da física de maneira aprofundada, tem que deixar claro. Do pouco que eu li, das coisas que eu li, o nome foco vem de focos, porque quando Kepler faz isso, ele percebe que um desses... Cara, olha como que a natureza se comporta de maneira linda. Um desses pontos, na trajetória da Terra, a trajetória da Terra em torno do Sol é elíptica, e o Sol está em um desses pontos. E aí o Sol, fogo, focos. Certo? Uma propriedade legal, aqui também, é o seguinte. Se você colocar um raio de luz aqui, ele vai bater, ele vai pegar no outro foco. Qualquer lugar que você pôr, o raio de luz vai e pega no outro foco. Certo? E tem a hipérbole, que é outra cônica, que é a terceira cônica, que também você tem dois pontos, só que ao invés de você calcular através da soma, é a subtração, é a diferença de duas distâncias. Tá certo? E da onde que vem essa superfície? Essas são chamadas cônicas de Apolônio. Tá? Olha o nome, cônicas. Ela vem de um cone. Não sei se vocês já foram em festinha de aniversário e já viu aqueles chapéuzinhos de aniversário. Aqueles chapéuzinhos, a depender do jeito que você corta por um plano, você vai ter. Se você cortar ele assim, você vai ter uma elipse. Se você cortar ele assim, paralela, que é assim o eixo, você vai ter uma parábola. Se você colocar dois e fazer um corte transversal, você tem uma hipérbole. Há quem diga que o Euclides, quando ele escreveu os livros dos elementos, tinha um livro que era dedicado ao estudo das cônicas. Só que esse livro se perdeu no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Eu adoraria saber isso. Cara, quando eu fiz a faculdade de física, a gente tinha geometria analítica, eram praticamente dois cursos de geometria analítica, só que ele era anual. Era vetores de geometria analítica, 6 aulas semanais, anual. A primeira parte era só estudo das cônicas. A gente estudava cônicas assim, bem aprofundado mesmo, para poder captar isso. Depois vinha com a noção de vetores. Tá bom? Aliás, para quem gosta de algum projeto de ensino, alguma coisa, cara, estudar cônicas é sensacional. Cara. É sensacional. É um negócio... E aí, assim, você vê que a hora que você pega a lei da gravitação universal e começa a tentar resolver a equação de Newton, você cai numa equação de uma elipse. E aí você vê, então a trajetória da Terra só pode ser uma elipse. Coisa que o Kepler observou, o Newton chegou matematicamente. Tudo bem? A escolha de rede parabólica é justamente para isso. Em parábola, ela vai terminar no foco independente de qualquer coisa. Tudo bem até aqui, gente? Então, aí, Leandro, portanto, agora espero que você entenda. Esse ponto aqui, que é onde está focalizando, é o foco. Tá certo? Onde é que se localiza o foco, Leandro? Metade da distância. Vamos falar mais fácil, é metade do raio de curvatura do espelho. Então o foco, ele é exatamente R sobre 2. Mas peraí. Se o foco é R sobre 2, então eu posso trocar R por 2F. Tudo bem? Certo? E aí, a partir de agora, eu posso falar apenas em termos do foco. A minha equação agora, se eu trocar R por 2F, o que eu chego? 1 sobre P, mais 1 sobre P' é igual
1 sobre o foco. Agora tá o que você lembrou da aula. Tudo bem? Certo? Então, cara, olha que negócio interessante. E agora cabe a gente. Eu vou fazer algumas construções que eu acho interessante a gente fazer a construção geométrica, o desenho. A gente precisa decidir juntos aqui uma referência, porque a gente já viu que vai aparecer a coisa aparentemente muito estranha, mas muito estranha mesmo, que vai aparecer pelinhas negativo, e a gente só vai resolver isso se eu colocar um sistema de referência, tudo bem? E aí a gente começa a conversar, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, uma vez que fixou meu espelho, eu só tenho algumas opções, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu quero uma análise matemática, tá? Depois a gente faz o desenho. Quero uma análise melhor, antes que o Vitor Hugo me chame a atenção com razão. Eu quero uma análise algébrica, tudo bem? Diga. Não, peraí. O que eu percebi? Eu percebi que para fontes muito distantes, pela equação, eu percebi que para fontes muito distantes, pela equação eu percebi que vai se concentrar em um determinado ponto. Esse ponto eu estou chamando de foco. Pronto. Isso é válido para raios muito distantes. Isso eu concebi a partir dessa equação. Show? Para garantir isso daqui, tem outra forma. Qual que é a outra forma? Trace um plano. Ó. Certo? Faz de conta que você não sabe qual que é esse ponto. Você vai ter que calcular quem que é esse θ1. E aí você vai ter que fazer o seguinte, tá? Uma vez que esse θ1, esse aqui, onde é que ele está batendo? Tudo bem? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? Porque eu optei por fazer essa não é nem uma demonstração, essa justificativa. Porque com essa justificativa aqui, olha o que a gente sabe. Se eu quiser desenhar para obter imagens através de desenhos, o que eu sei? Eu sei que qualquer raio que venha paralelo, independente se está no infinito ou não, qualquer raio que venha paralelo ao eixo, vai concentrar no foco. De modo igual, qualquer raio que passe pelo foco, reflete como? Paralelo. Eu já tenho 2 raios, eu já consigo traçar. Outra coisa, qualquer raio que passe pelo centro, volta pelo centro. Porque o ângulo vai ser o mesmo. Esse é o único que eu consigo ver o ângulo de maneira clara. Tudo bem? Fala. Esse tracejado, esse daqui é uma linha que liga o centro à circunferência. Ao raio. É o raio. E todo raio de luz que vem por essa direção, ó, ele faz 0 grau com a normal, então ele tem que voltar fazendo 0 grau. Então ele vai vir, bater e voltar. Exato. Tudo bem? Mas você ainda não me respondeu, Maria, por que eu optei por isso e não fiz essa demonstração? Alguém tem alguma ideia? Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Isso daqui vai ficar por conta de vocês. Certo? É por conta disso. Na prática é por conta disso. Só que eu quero que vocês tenham consciência que essa demonstração aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem, não é uma que você vai fazer no ensino médio em hipótese alguma. E aí eu quis já dar uma ideia de como vocês podem discutir isso com o aluno do ensino médio, ao invés de chegar, Leandro, e simplesmente falar, ó, todo raio que vem paralelo fecha pelo foco. Entendeu? Tudo bem? Obviamente ainda vou dar dicas de como pode... Se você utilizar geometria analítica, fica muito mais simples. Geometria analítica, não a geometria ficar tentando... Pode tentar caçar semelhança de triângulo, teorema do seno. Pode tentar. Pode ser que dê certo. Eu só consigo visualizar utilizando geometria analítica. Tá bom?
Mas fica um desafio legal aí. Tendo uma semana para fazer, fica um negócio interessante. Entendeu? Tudo bem? Então, agora nós vamos fazer uma análise algébrica para a gente descobrir como que fica esse lance das imagens. Ó, existem praticamente 3 locais onde eu posso pôr... Ficou meio sem graça. Com todo respeito a vocês, existem 3 locais onde eu posso pôr o meu objeto. Antes do centro, entre o centro e o foco, e entre o foco e o vértice. Tudo bem? Aliás, se eu colocar um objeto exatamente no foco, onde é que vai se formar a imagem dele? Onde é que se forma a imagem? A imagem se forma no encontro dos raios refletidos. Se eu colocar um objeto luminoso aqui, eles vão ver paralelo. Você não vai ver a imagem. Oh, vai se formar no infinito. Vai lá ver então. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar, eu tenho que analisar essa equação. Vamos fazer bonitinho. Caso 1. Caso 1. Então nós vamos fazer o seguinte. O caso 1, eu vou colocar aqui P, que é a distância do objeto ao vértice, distância do objeto ao espelho, é maior que R. Tudo bem? Vamos ver como é a conclusão que vocês tiram com a imagem. Vamos ver? Vamos reescrever isso aqui? Escreve aí, agora para mim ficou mais fácil, ó. Quem é Pelinha? Pelinha vai ser, denominador vai ficar simplesmente PF, que não é prato feito, nem Polícia Federal. PF. Ah, eu tenho que inverter, né? PF em cima. Embaixo, F menos P ou P menos F? PF, P menos F. Tudo bem? De acordo? Fala. Bom, vamos analisar essa equação. Se P é maior que R, portanto, P obrigatoriamente é maior que F. Porque R é 2F. Tudo bem? Certo? Portanto, aqui vai dar positivo. Portanto, Pelinha vai ter um sinal positivo. Coisa que eu ainda não consigo interpretar o que seria. Tudo bem? Porque eu ainda não consigo... olhando aquela equação ali, vamos começar com um caso já mais difícil, então. Olhando para aquela... Só olhando para a equação. Como é que tem que se comportar P de modo que eu tenha uma imagem, um Pelinha negativo? Como é que eu tenho que colocar o P para que o Pelinha seja negativo? Menor que F. Então, esse é o primeiro caso. Eu vou fazer isso, então. O primeiro caso, eu vou colocar Pelinha menor que F. Porque eu observo ali claramente, e se Pelinha é menor que F, eu tenho uma imagem negativa. Eu tenho se o P é menor que F, eu tenho claramente que o Pelinha é negativo. Então, vamos tentar fazer o desenho, e aí, pelo desenho, eu tenho uma imaginação geométrica, eu posso colocar o meu sistema de referência e tentar definir o que é positivo e o que é negativo. Show? Então, vamos fazer assim, ó. Não vai ficar o melhor desenho do mundo, mas vocês também não são os melhores alunos do mundo, então tá bom. Aqui. 1, 2, 3. 4. Aqui está o centro, aqui está o foco. Ó, eu vou colocar um objeto aqui, ó. Vou colocar o objeto aqui. Tudo bem? Olha como é fácil. Eu preciso de 2 raios só.
Um raio eu já sei. Olha que legal. O raio de luz que incide paralelo ao eixo, como é que ele reflete? Na direção do foco. Preciso de mais um. Eu posso pegar o raio que vai na direção do foco. O raio que vai na direção do foco reflete paralelo. Todo mundo de acordo? Ah, professor, mas não tem como o raio vir no foco e bater no espelho. Mas eu não falei que ele precisa vir no foco. Ele precisa ir na direção do foco. Outra opção, se o desenho estiver difícil, um raio que estiver na direção do centro, ele volta pelo centro. Você olha, qual que você prefere? Qual que parece que está mais fácil ali, Leandro? É mais fácil aumentar o espelho. Eu gosto sempre de ir pelo foco. Porque aqui no foco, ó, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ó. Aqui, ó. Esse reflete aqui. Certo? E aí você, com toda razão, já ficaria pé da vida e falaria, professor, mas não está tendo encontro dos raios refletidos. Tá? O prolongamento dos raios refletidos. E vocês não vieram na aula passada e não assistiram o vídeo, por isso vocês não sabem. Quando a imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos, como que a gente chama? Ah, eu não enviei vídeo, verdade. Como se chama quando a imagem se forma no prolongamento dos raios refletidos? Virtual. Ah, agora nós temos uma outra definição. A imagem virtual é quando o pelinho for negativo. Ficou legal. Tudo bem? Certo? Porque aí, ó, se eu prolongar, não sei se está na escala certinho, olha o encontro dos raios refletidos. Olha, e ele muda de cor também, você viu que legal? O espelho esférico, ele faz o objeto mudar de cor, ele era amarelo. Pronto, não muda de cor não. Opa, mas o que o espelho esférico fez? Ampliou. Ele ampliou o objeto. Mas ampliou em quantas vezes, hein? Você está muito bom hoje, João. Mas não. Mas entenderam aqui, gente? Já já a gente vê quantas vezes que ele ampliou. Mas então vamos colocar um sistema de referência. Só que agora vai ficar um pouquinho complicado que vocês não vão gostar do meu sistema de referência. Eu vou colocar um sistema de referência aqui. Eu vou colocar o zero no meu sistema de referência. Porque todas as distâncias estão sendo medidas em relação ao vértice. Tudo bem? Então, meu sistema de referência ele vai ser assim, ó. Para cá está o Y. Aí agora, para onde está o X? O X tem que estar para cá. Porque eu estou considerando positivo que está para esse lado. Qualquer coisa seria só virar o espelho para lá também, né? Tudo bem? Então, o que está do lado de cá, o que for positivo, eu vou chamar de real. Show de bola? O que for positivo, eu vou chamar de real. O que é real? O que está fora do espelho. O que é virtual? O que está dentro do espelho. Em termos algébricos, o que é real? Tudo que é positivo. O que é virtual? Tudo que é negativo. Tudo bem? Fala, Leandro, o que você não gostou? Simples. Tudo que é real. Em termos de imagem. Imagens virtuais são aquelas imagens que não são vistas pela maneira direta, encontro direto dos raios refletidos. Você está vendo no espelho? Onde é que está a coisa que você está vendo? Que você está vendo onde que ela está? Onde que está a imagem que você está vendo? No espelho ou dentro do espelho? Tá. Você está vendo a sua imagem projetada na parede? Não. Você está vendo ela dentro do espelho.
É virtual. Olha lá, eu estou vendo a minha imagem refletida lá. Ó. Eu tenho a impressão que eu tenho é que está tendo raio de luz que está refletindo lá e vindo no meu olho. Aquilo lá é uma imagem virtual. Uma imagem real, em geral, você não vê, a menos quando ela é projetada. Tudo bem? Entendeu? Mas é muito boa a sua pergunta, porque o que você falou, entendeu? O Vitor Hugo falou, tá certinho. Ah, que eu entendi. Olhar que, se for, na pior das hipóteses, se for negativo, é virtual, se for positivo, é real. Mas como é que eu identifico? As imagens reais precisam ser projetadas. Você não consegue ver uma imagem real, a menos que ela seja projetada. Sugestão. Me lembrem no domingo, por favor. Eu vou trazer um espelho esférico. Vou produzir a imagem real. Alguém traga uma vela, ou me lembre, pelo menos. Vou trazer uma vela. Eu vou colocar uma vela na frente do espelho esférico. Ele vai produzir uma imagem real. Vocês não vão ver essa imagem. Eu vou pôr um negocinho e ela vai ser projetada. Tudo bem? Oi? Exato. Tudo bem? Então, imagens reais precisam ser projetadas. Ok? Tudo bem? Outra ótima pergunta. Você está conseguindo ver, né? Está projetado? É um belo indicativo, que aquela imagem é uma imagem virtual. Certo? Mas, para a gente ter certeza, o que eu precisaria? Fazer os desenhos e ver se ela é obtida pelo prolongamento ou não, ou pelo encontro direto dos raios. Pelos desenhos, a gente tem que analisar. O fato de eu estar enxergando, porque assim, o fato de eu estar enxergando, qual é a impressão que você tem? Que luz está sendo emanada dela. A luz não está sendo emanada dela, por isso que eu dou o nome de imagem virtual. Entendeu? Não. Fica qualquer ponto lá embaixo. Aí eu sei que então, mas se não dá um ponto de baixo, um ponto de cima, não é? Eu não sei como é que ele é formado. A gente vai precisar analisar. Até porque, se você lembrar bem, a depender da posição do seu olho, você não enxerga. Vocês já prestaram atenção nisso? Você nunca viu? Então vou trazer semana que vem. Eu brinco direto com a minha filha. Só que a gente não usa um porquinho, a gente tem um sapinho. Eu coloco lá e aí, assim, a depender da posição que você põe o olho, você não enxerga. Por favor, alguém me lembre na segunda-feira. Eu tenho que trazer vela. Sim, eu vou trazer. Eu vou. Pode ser. Eu vou pegar um espelho esférico e eu vou projetar a imagem dele aqui. Não, a hora que lembrar da vela, eu lembro de trazer isso. Só falar para trazer. O que você não consegue entender? Quem vai ser refletido? Sim. O que teu olho enxerga? Você enxerga raios refletidos. Tudo bem? Você está enxergando aquela lousa, porque luz está incidindo nela e os raios refletidos estão sensibilizando a sua retina. De alguma forma, você enxerga raios refletidos. Tudo bem? Então, você vai enxergar os raios através desse espelho, os raios refletidos pelo espelho oriundo desse objeto. Tudo bem? Só que quando você enxerga os raios refletidos, tá vendo que eles estão divergentes? Você tem a impressão que esses raios estão nascendo em algum lugar. Se eles estão divergentes, a impressão que você tem é que eles estão nascendo de onde? De dentro do espelho. Tudo bem? Muita da dificuldade das coisas que vocês estão tendo agora é que talvez vocês ainda não entenderam o que é o alvo do estudo da óptica geométrica.
Nós estamos estudando como. Nós não estamos estudando por quê. Certo? Tudo bem? Então, o porquê é na óptica física que eu espero que dê tempo. Tudo bem? Até aqui foi? Deixa eu pegar mais um exemplo desse daqui. Eu quero fazer um desenho mais caprichado um pouquinho. Para ver se eu melhoro a percepção de vocês. Deixa eu pegar meu... Ó, esse aqui é um espelho esférico, tá? Então é um espelho esférico. Tudo bem? Não vou encurvar ele, não. Então vamos colocar o foco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o centro. Aqui está o foco. É porque eu quero fazer um... Aqui está o meu objeto. Tudo bem? Eu vou fazer dois desenhos. Ó, veio paralelo. Onde é que vai refletir? Reflete pelo foco, certo, Léo? Veio paralelo. Reflete pelo foco. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então é 1, 2. Calma, me perdi todo. Para dar o mesmo ângulo, tem que ser na mesma proporção, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu tô perdidinho. Ah, não. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então é 2 para 1. Então, ó, tô pegando aqui exatamente. Aí, agora sim, eu fiz um desenho bonitinho. Olha lá. Fiz o raio incidente. O raio incidente, está vendo que ele passaria pelo centro? Então, o raio refletido passa pelo centro. Olha lá, Eliana. Que impressão que você tem dos raios refletidos? Que eles nunca vão se encontrar. Aqui eu fiz eu tentei desenhar o raio de modo que ele fosse ao longo da linha que passa pelo centro de curvatura. Esse raio que incide paralelo, quando reflete passando por onde? Pelo foco. Certo? Eu só fiz esse desenho. Aí agora eu vou prolongar. Vou prolongar ambos, tudo bem? Vou prolongar tanto o raio refletido, 1, 2, peraí, ele está 1, 2, 1, 1, 2, opa, 1, 2, 1. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. E esse daqui, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ainda não encontrou. Fazendo o melhor que eu posso, hein? Aí eu tenho que andar 1, 2, 1. Olha lá, estou prolongando bonitinho. 1, 2, 3, 1, 2. Pô, se você não encontrar agora, você vai se lascar, hein? Pô, não encontrou ainda, cara. É que eu acho que o meu desenho não tá bom, não, hein? Encontrou. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem? O encontro disso? Vamos fazer o seguinte. Eu quero entender quantas vezes que ele ampliou. Porque tá muito mágico essa ampliação. Vamos ver se a gente consegue. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue. Alguém tem alguma ideia? Eu não tenho. Exato, nós vamos tentar, né? Do que vocês acham que vai depender a taxa de ampliação? Do que vocês acham que vai depender? Cara, para mim só faz sentido depender do P, do pelinho e do foco. Tudo bem? Pelo menos 2 deles, ou dos 3. Então, vamos tentar ver uma semelhança de triângulo. Qual triângulo com qual triângulo? O ponto C até o formato da seta. Eu tenho que usar um raio só, né? Você está falando esse daqui, ó. Esse, é isso? E esse daqui? Uma tentativa. Vamos tentar? Então vamos lá, ó. Eu vou chamar a altura desse daqui
de H1 e a altura desse de H2. No fundo, eu quero saber quantas vezes H2 é maior do que H1. Então, no fundo, eu preciso, de alguma forma, chegar em H2 dividido por H1. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Esses triângulos são semelhantes. Então, vamos pegar o triângulo grande primeiro. H2 dividido. Quanto é que mede esse lado inteiro? Módulo de pelinha mais P. Aqui mede pelinha. Não. Mais R. Mais R. Tudo bem? Então aqui, ó, módulo de pelinha mais R. Pelinha a gente já sabe que é negativo, né? Então eu posso colocar menos pelinha. Tudo bem? Menos pelinha mais R. Ou R menos pelinha. Tudo bem? Igual. Aí eu tenho que pegar o outro agora. Esse daqui é quanto? H1 sobre quanto? R menos P. Tudo bem? Porque a distância do objeto ao espelho é P. R menos P. Faz sentido, né? Faz sentido até aqui, né? Então, como é que ficou? H2 por H1 é R menos P' sobre R menos P. E aí? Tá bom isso? Eu não acho que a física se apresentaria de uma forma tão complexa assim, não. Hein? O que eu fiz daqui para cá? H1 passou dividindo. Aqui não tinha R menos P'? Dei para cá multiplicando. Certo? Oi? Muita letra, né? E aí, gente, vocês acham que a física se comportaria? Parece que faz sentido. Parece que faz sentido. Mas será que não teria uma maneira mais simples? Que envolveria apenas P e P'? Estou falando que aquilo ali está errado, mas teria uma maneira mais simples, não? Substituir P' por quanto? Putz, por P vezes F, tudo. Seria mais fácil trocar o foco, né? Porque a dependência é só com P' e P. Ou buscar outra semelhança de triângulo que não envolva. Talvez, por exemplo... de novo, não estou falando que isso aqui está errado, tá? Não tem motivo para a gente acreditar que aquilo ali esteja errado. Bom, só a gente pode... Não. A gente tem que ver se aqueles triângulos ali são semelhantes. Aqui ó, o azul. Esse, ó, João. Aqui, ó. Será que eles são semelhantes? Eu vou falar que são. Vamos lá? Isso aqui é ângulo raio incidente, não é? Certo? Então tem que refletir, não tem? O prolongamento do raio refletido tem que bater onde? Junto com os outros.
Tudo bem? Então, ele refletiria. Então, esse cara é o prolongamento do raio refletido. De acordo? De acordo? Se eu falar que esse ângulo é θ, quanto que é isso aqui? Θ. Oh, então, quanto que é esse? Θ. Exato. Tudo bem? Que bateu no vértice, né? De acordo? Tamo junto? Ok? Mas não preciso nem pensar nesse lance que bateu no vértice. É o lance da do prolongamento que tem que encontrar no mesmo lugar que os outros. Tudo bem? Tudo bem? E agora ficou mais fácil, Leandro. Porque agora, olha só, eu tenho dois triângulos retângulos, então peraí. H2 por H1 é isso por isso. Tudo bem? Ah, isso aqui está errado? Não, não está errado. Mas, da maneira que eu achei agora, H2 por H1 é igual... Quanto que mede esse lado? Menos pelinha, porque pelinha é negativo. Menos pelinha sobre P. Eu sei não, mas aquela ali está com cara de física. Porque é mais simples. Certo, Vitor Hugo? Ok? E olha que ficou, cara, ficou sensacional isso daqui. Ficou sensacional. Então, a relação de altura, mas aí você pode falar assim, professor, mas tem um detalhe. O Leandro deveria ter feito essa pergunta agora. Como é que eu vou medir a distância do pelinha até mim? Aqui. Certo? É por isso aqui que você mede. Eu já vi alguns experimentos no YouTube que o cara prova que a distância do objeto ao espelho plano é igual à distância da imagem, colocando a régua e olhando o reflexo da régua do outro lado. Convence esse cara que isso não é uma demonstração. Não é porque você pegar no espelho esférico, vai dar também. Ela vai esticar a régua. Mas pegaram a ideia? Certo, João? Certo mesmo, João? Você lembra de triângulo semelhante? Concorda que esse daqui bateu e refletiu. Portanto, o prolongamento do raio refletido tem que bater aqui, porque é a imagem. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse. Logo, esse triângulo pequeno tem os mesmos ângulos que esse triângulo grande. Certo? Se eles têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes. E lá na aula do Teorema de Tales, o que acontece com triângulos semelhantes? Eles guardam uma proporção entre seus lados. H2 dividido por H1 é igual a esse lado dividido por esse lado. Não lembra de semelhança de triângulo? Oi? Não, nós nem usamos foco. Olha o triângulo que a gente olhou. Eu peguei esse triângulo e esse daqui, ó. Não peguei foco. Cheguei à conclusão que esses triângulos são semelhantes. Tá? Ó, H2 por H1 é esse tamanho por esse outro tamanho. Certo? Tudo bem? Então, a primeira conclusão. Eu vou tirar essa conclusão, mas óbvio que você não vai decorar essa conclusão, né? Se a distância do objeto ao espelho é menor, ou seja, se o objeto se encontra entre o foco e o vértice, eu terei uma imagem virtual, porque é o único caso que a imagem vai ser virtual para esse tipo de espelho. Tudo bem? É o único caso que a imagem vai ser virtual, com um detalhe que ela é ampliada. Por que eu posso garantir que ela vai ser ampliada e não reduzida? Bate o olho ali para mim. Responde para mim. Por que eu posso garantir que ela vai ser ampliada e não reduzida? Você precisa ir? Ótima pergunta.
Ótima resposta. Ah. Isso, a gente está analisando aqui. Ó. No foco eu não sei. Eu acho que eu não consigo. Se eu colocar a imagem no foco, vai ficar F é menos F, dá zero, não consigo dividir por zero. Significa que não vai ter imagem. Certo? Vamos lá. O que acontece com P? P é menor que F. Então, isso daqui é menor que F quadrado. Tudo bem? P menos F. O que vai acontecer? Vai ser um número grande, pequeno? Menor do que o módulo de F. Tudo bem? Pensa. Compara P' com P. É isso que eu estou falando. Porque se eu estou garantindo que ele vai ampliar, eu estou garantindo que P' vai ser, em módulo, vai ser maior que P. Tudo bem? E eu tenho que olhar ali naquela equação e ver, faz sentido? Por aquela equação, P' é maior que P? Se está difícil de ver, inverte. 1 sobre P', quanto que é 1 sobre P'? 1 sobre P, mais 1 sobre F. Tudo bem? P é menor que F. Tudo bem? Então, vou pôr um F aqui. 1 sobre P'. Eu quero comparar com 1 sobre F, mais 1 sobre F. Quero comparar 1 sobre P' com 2 sobre F. É maior ou menor? Isso. Tudo bem? Tudo bem ou não? Isso aqui é maior? Maior mesmo? Pensa um pouquinho. Não é fácil. Vai ser maior? Peraí, o P é menor que F. 1 sobre P é maior que 1 sobre F. Então, isso daqui é maior. Show. Tudo bem? Lembraram que o P' é negativo, né? Não posso esquecer que o P' é negativo. Certo? Ah, talvez aqui está um erro, não está não? Agora que eu me toquei. Eu toquei. Está do lado de cá. Esse aqui é negativo, do lado de lá é positivo. Eu vou resumir, porque depois você vai chegar à conclusão. Analisa isso aí depois. Você vai chegar à conclusão que o módulo de P' é maior que o módulo de P. E se o módulo de P' é maior que o módulo de P, está tendo um aumento. H2 tem que ser maior que H1. Tá? Só que essa análise aqui é mais complexa um pouquinho que eu imaginei, porque eu tenho que lembrar que isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo e é a hora que eu pôr o foco. Tudo bem? Certo? Ou só está com menos ali no P', né? E considera ele modo, está com menos e manda bala. Aí a gente analisa. Certo? É porque eu quero fazer outra análise ainda. Talvez nessas outras fique mais simples. Quer fazer? Vamos fazer, vai. Vamos fazer. Eu quero analisar, vai, vamos lá, peraí. 1 por P' é igual a 1 sobre P mais 1 sobre F. Certo. Pelo caso que você está falando, P é menor que F, certo? P é menor que F. Então, 1 sobre P tem que ser maior do que 1 sobre F.
1 sobre P maior que 1 sobre F. Então, se você vai trocar uma coisa pelo menor, essa soma vai ser menor do que o que estava antes. Então, aqui menor. Certo? Menor do que 2 sobre F. E aí, inverte o sinal de novo. Tem que tomar cuidado nessa inversão. Tá? Porque pelinha, eu não posso esquecer que pelinha é negativo. Aí ali também tá dando pau, né? Que aí uns... Mas é lógico, a equação tá errada. Não, a equação tá errada, por isso que não tá conseguindo. Vocês são burros pra cacete, hein? Aí não vai dar certo nunca. Não, faltou menos. A equação é 1 sobre F, é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, era para ficar 1 sobre Não. É que vocês não prestam atenção. 1 sobre F, agora sim. 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Agora sim. 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Agora foi. 1 sobre F menos 1 sobre P. Agora a gente vai fazer a nossa análise. Eu quero que o 1 sobre P, eu quero que o P seja menor que o F. Certo? Se o P é menor que o F, 1 sobre P é maior que 1 sobre F. Tudo bem? Então, a hora que eu subtrair, vai ficar menor. Tudo bem? Então, 1 sobre P', eu já esqueci, é menor, né? Menor. E quanto? Exato. Vamos fazer assim? Posso fazer assim? Eu já estou considerando que P' é negativo? Já estou considerando que P' é negativo. Tá? Mas aí o sinal P' agora, aqui ele vai ser positivo. Acho que fica mais fácil. Tudo bem? Certo? Aí ali, o que está complicando é o seguinte. Vamos jogar P igual a F. Só que eu vou colocar aqui. Tá? O P é menor que F. Só que se eu jogar o P aqui, então... eu vou zerar. A mesma coisa aqui. Não, lascou. Só vai provar que é negativo. Por aqui não dá, nós vamos ter que buscar outro argumento. Vamos ter que buscar outro argumento. Eu não consigo argumentar algébrico. Eu não consigo comparar P com P' exclusivamente pela álgebra. Talvez aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, talvez aqui. Só que aqui eu vou jogar P. Mas se eu aproximo isso daqui para P... Putz, agora é verdade, hein? Agora é verdade, porque não dá, porque se eu jogar P, eu vou zerar o denominador, né? Como é que eu comparo aqui? Vamos pensar um pouquinho. Produto pela soma. Hã? Peraí. P', eu vou tentar outra jogada. P' é igual a P que multiplica. Olha o que eu estou fazendo, ó. Estou colocando P em evidência. Aqui, Leandro, colocando P. Aí ficou F sobre tudo isso. Tudo bem? P que multiplica 1 P sobre F menos 1. Acho que eu consegui. Acho que eu consegui.
Tudo bem? Ó, deixei o P. Aí ele ficou F sobre P menos F. Taquei o F aqui para baixo. P sobre F menos 1. Show? P é o quê? P é menor que F. Se P é menor que F, P dividido por F é menor que 1. Show? P dividido por F é menor que 1. Perfeito. P' negativo. Show de bola. Mas o principal, aqui eu tenho, por exemplo, 0,9 menos 1. Por exemplo, a hora que eu fizer a divisão, aqui vai dar um número que é menor que 1. Todo mundo de acordo? 1 dividido por um número que é menor que 1 dá um número grande. Portanto, P' é algum número vezes P. De acordo? Portanto, P', módulo de P' maior que P. Agora saiu, né? Tudo bem? Se P' é maior que P, portanto, a imagem sempre será ampliada. Tudo bem? Não sei por que demorou tanto. Era só lembrar, porque agora que eu captei, a gente foi por um caminho. Se P é menor que F, é só lembrar que P sobre F é menor que 1. Oi? Não, é porque assim, ó, quando eu faço essa conta aqui, isso aqui dá negativo. Na realidade, o negativo viria para cá. Eu poderia passar o negativo para cá e depois analisar a questão quem é maior que aqui. Tudo bem? Aí já contabilizou tudo. Foi? Então vamos lá, vamos ver se foi mesmo. Para quem eu tenho certeza que não entendeu tudo, eu vou fazer de novo, mas no segundo caso. E aí o terceiro caso eu deixo para vocês. Semana que vem eu faço de espelho convexo. Tá bom? A gente faz experimentos. Então, caso 2. Vamos colocar caso 2. Caso 2 eu vou fazer diferente. Eu vou começar com a visualização geométrica e depois eu faço a análise aqui. Caso 2, eu vou colocar entre o centro e o foco. Tudo bem? Eu vou colocar P maior que o foco, entretanto menor que o raio de curvatura. Vai estar por aqui. Tá bom? Vamos tentar fazer um desenho? Deixa eu ver, vamos pôr aqui o nosso espelho esférico. 1, 2, 3, foco. 1, 2, 3, centro de curvatura. Centro de curvatura, foco, objeto aqui, ó. Vou colocar aqui que eu acho que aqui é mais fácil. Vamos lá? Veio paralelo, fechou pelo foco. Tudo bem? Aqui eu posso fazer aquele que passa pelo foco, né? Aqui está fácil. Passou pelo foco, veio paralelo. Olha aí, Leandro. O que aconteceu? Encontro direto de quem? Encontro direto dos raios refletidos. Formou uma imagem. Que tipo de imagem? Real. Aliás, é outra coisa, não decora não, mas eu falo toda a imagem real é invertida. Tá bom? Certo? Então, saiu aqui. Ok? Vamos tentar ver quão invertida ela foi? Como que a gente pode fazer isso agora? Que triângulo que a gente pode usar agora? Porque tomara que valha aquela mesma coisa, né? Bom, partindo do pressuposto que valha a mesma coisa, gente, vamos utilizar de novo. Se um raio bater ali, como é que ele tem que refletir? Ele tem que refletir e passar por onde? Ele tem que obrigatoriamente passar aqui. Não precisa nem fazer conta. Certo? E aí, novamente, olha lá. Ó. Esse aqui
vai ser semelhante a esse aqui. Tudo bem? E quantas vezes é maior? Ali me parece ser maior, né? Quantas vezes? P' sobre P. Vai continuar valendo a mesma coisa. De acordo? De acordo? Tá bom. Não, a gente vai impor depois. A gente fala que o aumento, porque aqui eu coloquei o menos, porque eu tratei como distância. Aí depois a gente vai fazer isso. Ali não vai dar, ali vai dar P' sobre P. Esse negativo a gente colocou por nossa conta. Aí depois eu vou falar assim, ó, vamos falar que o aumento é menos P' sobre P? Sempre. Porque aí o menos dá conta de falar que ele está invertido ou não. Mas aí só depois. Tudo bem? Mas agora eu quero ver se é maior ou menor. Fazer aquela mesma análise. Se a imagem é real, se a imagem está maior ou menor. Parece que está maior. Vamos ver? Olha lá, ó. Vamos reescrever P'. P'. Acompanha aqui comigo, João. P vezes F sobre P menos F. De acordo? De acordo, João? Só que eu posso escrever esse F, eu posso escrever esse F aqui de outra forma. P', eu posso escrever como sendo P, que multiplica 1, e aí eu vou jogar esse F lá para o denominador desse cara, por conta do produto de fração, divisão de fração. Vou jogar ele para cá, vai ficar ó, P menos F sobre F. Vou até escrever de outra forma. 1 sobre 1. Porque como é que eu faço produto de, divisão de fração? Produto dos meios, está ali no denominador. Produto dos extremos, vai para o numerador. Ok? Então, agora eu vou brincar com isso aqui. Aqui fica 1. Aqui fica P sobre F menos F sobre F, né? Ah, mas F sobre F é 1. De acordo? E aí? O que vai acontecer? Vamos lá, vamos acompanhar. P sobre F é maior que 1. P sobre F. Ah, mas o problema agora é quantas vezes maior que 1? Exato. Ele é maior que 1 e menor que 2. Então, a divisão aqui está em um número ainda que é o quê? Menor que 1. Porque P sobre F é maior que 1, porque P é maior que F. Só que, vou colocar aqui 2R, só que ele é menor que 2. Aí eu chutei o pau do barraco. 2R. Só que ele é menor que 2. Se fosse 2, aqui ia ficar 2 menos 1. Vai dar 1, mas é menor que 2. Então vai dar 1,9 menos 1, vai dar 0,9. Então o máximo que ele chega é 1. Tudo bem? Então aqui deu um pequenininho. Se eu tivesse em cima do centro, o P era exatamente 2F, né? Se P fosse exatamente 2F, 2F menos F, F por F, 1. Então P' seria igual a P. Então se você colocar um aqui exatamente no centro, você vai ter uma imagem igualzinha aqui embaixo. Tudo bem? Só que invertida. Tá vendo que só de analisar a equação,
Você consegue obter tudo isso? Isso é uma coisa que, por mais que eu ache que aqui com vocês está dando um pouquinho de trabalho, mas é questão de aquecer motor e dá para discutir isso daqui com o ensino médio. Obviamente que com o ensino médio, além de discutir, você tem que estar mostrando. Você tem que ter a coisa mais concreta. Tudo bem? Eu vou parar por aqui, o restante vocês vão discutindo. Semana que vem eu vou discutir, porque aí é mais fácil. É uma só, espelho convexo. E aí eu mostro alguns experimentos. Aí talvez a gente comece com refração. Oi? Esse é o côncavo. Esse é o côncavo. O que vai mudar no convexo? O foco é negativo. Poxa, o foco é negativo. Olha que legal. Já posso dar a conclusão já. Se o foco é negativo, vai ficar F menos menos mais. O denominador vai ficar positivo. E o numerador? Foco negativo? Negativo. Então, P' vai ser sempre negativo. Então, todas as imagens vão ser virtuais. Todas as imagens vão ser virtuais. Tudo bem? E a gente vai chegar na conclusão. Menores. Tudo bem? Portanto, fechamos. Passou rápido essa palavra.